Muito bom dia para você, Renata. Bom dia, Milton, a você e a todos. Renata, nesta sexta, para olhar a política, vamos começar a olhar a política pelo fato mais recente, que é a assinatura da delação premiada da Odebrecht. Hoje tem no rádio, na TV, nos jornais o pedido de desculpa formal. A única coisa que me chama a atenção aqui, até falei um pouco mais cedo no jornal, é que eles falam aqui que não importa se cedemos a pressões externas, tampouco se há vistos que precisam ser combatidos ou corrigidos, nós erramos. Só faltou dizer que não só erramos, como promovemos a prática, porque organizaram cartéis, estruturaram a cobrança de propina com o departamento de propina, só faltou dar esse passinho à frente. Né? Exatamente, Milton. Tem uma parte, inclusive, que me chama muita atenção, em que, agora eu não vou lembrar das palavras exatas, mas eles dizem o seguinte: olha, como nós tínhamos capacidade de entrega de resultados e de serviços para os nossos clientes, nós nem precisávamos ter feito isso. Com a capacidade de gestão e entrega da Odebrecht, não precisávamos ter cometido esses desvios. Exatamente, Milton, mas só para as pessoas pegarem o sentido desse comunicado, Milton, está todo mundo um pouco espantado, como você, com os termos dele, mas as pessoas têm que entender esse comunicado à luz das preocupações futuras da Odebrecht com o grupo. Tá? Por que isso? Porque a Odebrecht, assim como outras grandes empreiteiras, estão numa situação muito difícil. Existe no mercado uma conversa já de que em algum momento em que o governo tiver numa situação menos periclitante do que está agora, deve haver algum tipo de socorro às empreiteiras por medo de risco sistêmico. É uma discussão parecida, Milton, com aquela que existiu nos anos 90 sobre o socorro aos bancos. Lembra do PROER? Com certeza. E dentro dessa discussão existe um debate sobre se os atuais controladores podem continuar à frente dessas empresas em caso de socorro, porque afinal de contas aconteceu tudo isso que a gente está vendo aí. Então, esse comunicado é uma espécie de movimento preventivo da Odebrecht para se precaver de todas essas acusações, além daquelas pelas quais ela já está respondendo na Lava Jato. Mas enfim, Milton, foi bom que você tenha começado pela Odebrecht, porque afinal de contas é por causa dessa delação que os políticos se meteram em todos os movimentos que a gente vai ver aí nessa semana tão conturbada, por medo dela. O que a gente deve assistir agora certamente é um aumento de vazamentos do conteúdo dessa delação, porque você vai ter mais gente, tanto entre os investigadores quanto entre as defesas, com acesso a isso. E daí todo mundo teme porque é mais gente mencionada, nós estamos falando para além de uma centena de pessoas, e as pessoas que já foram mencionadas, novas histórias que podem vir à tona. Porque a homologação mesmo dessa delação pelo ministro Teori, essa só deve acontecer depois do recesso do Judiciário no ano que vem. Você falou em uma semana política que se iniciou no domingo com aquele encontro de Temer, o presidente Renan e o presidente Rodrigo Maia, para garantir que não haveria anistia ao Caixa 2. Em compensação, tivemos outras coisas que passaram por cima disso, inclusive. Exatamente, Milton. Enquanto estava todo mundo ali olhando para aquela entrevista coletiva como uma espécie de toalha jogada, né? Quer dizer, vamos desistir, não vamos tentar fazer a anistia, ainda que eles digam que nunca se pensou em fazer a anistia. Aquilo podia ser uma sinalização positiva, ou seja, sob pressão, os políticos recuaram. O que a gente assistiu logo em seguida? A gente assistiu ali a chamada madrugada, como disse o juiz Sérgio Moro ontem, as emendas da meia-noite, e o projeto anticorrupção ser totalmente desfigurado, não por meio da anistia ao Caixa 2, mas de um ponto específico para punir juízes e procuradores por abuso de autoridade. Vamos sempre deixar bem claro que ninguém é contra que se encontrem mecanismos e que se atualize a legislação para punir abuso de poder. Mas da maneira como está colocada, com a redação do que foi feito, até defensores da lei de abuso de autoridade, de uma nova lei de abuso de autoridade, dizem que não tem o menor cabimento e que é sim um instrumento de intimidação. Portanto, logo na sequência de desistir da anistia, o Congresso aprontou, a Câmara mais especificamente aprontou isso numa madrugada,
inusitada, e no dia seguinte o que a gente viu foi ainda mais inusitado, né, Milton? Porque a gente viu a reação intempestiva e também descabida dos procuradores de ameaçar cair fora da Lava Jato, e Renan Calheiros, agora réu, tentando votar um pedido de urgência para analisar esse pacote anticorrupção a toque de caixa no Senado. Uma manobra que acabou não dando certo, Milton, numa sinalização de que até o Renan Calheiros tem suas limitações e com a nova condição dele, ele perdeu muito a possibilidade de ser, digamos assim, o condutor da reação do Congresso à Lava Jato. O que mantém Renan no poder hoje é aquela ação lá no STF, continua presa porque foi pedido vistas, né? Exatamente, Milton. É um outro julgamento, é aquele julgamento para decidir se réus podem ocupar cargos que fiquem na linha sucessória da presidência. Já tem maioria pelo entendimento de que não podem, mas o ministro Dias Toffoli, que aliás ontem votou a favor do Renan nesse caso que o tornou réu... Importante isso que você está citando, da coincidência? Exatamente, bastante importante. Aliás, muita gente comentava que a defesa do Renan Calheiros feita pelo ministro Toffoli ontem foi até mais inflamada que a do advogado do Renan, o ex-procurador-geral Aristides Junqueira. Então, por força desse pedido de vista do ministro Dias Toffoli, Renan continua na cadeira. E também é importante a gente levar em conta, Milton, que do ponto de vista criminal, a consequência desse caso para o Renan vai ser ínfima, porque quando finalmente forem julgar esse caso, provavelmente o crime de peculato vai ter prescrito também. Então, o efeito é mais simbólico, porque de fato você olha o que aconteceu ontem. Ontem a gente teve 2 grandes eventos no Senado, né, Milton? Na verdade, um no Senado e um no Supremo. No Senado, Renan tentando ser o condutor de um debate sobre lei de abuso de autoridade, um debate do qual ele é parte mais do que interessada, né? E o Supremo julgando o Renan. Então, só a simultaneidade dessas duas coisas já dá para a gente a noção de que ele perdeu totalmente a condição de estar nessa situação. Bueno, muito obrigado. Então, você me permite uma palavrinha só? Eu sei que eu falei muito, te peço desculpas, mas eu acho que assim, uma coisa... Você não precisa pedir desculpa, até porque ao falar isso que você acabou de falar, eu vou receber uma enxurrada de mensagens de ouvintes. Milton, você está cortando a Renata, deixa ela falar à vontade. Nunca, Milton, mas eu acho que você vai concordar comigo que talvez o mais extraordinário dessa semana extraordinária é que a Câmara fez o que fez com o pacote anticorrupção na noite em que os brasileiros choravam a tragédia que aconteceu com os jogadores da Chapecoense, com os jornalistas e com todas as pessoas que estavam naquele voo, né? E no dia seguinte, quando o Senado fez aquele espetáculo de querer dar urgência para seguir com aquela insensatez, os colombianos proporcionavam para a gente aquele espetáculo de solidariedade e de bondade no estádio em Medellín. Então, o paralelo entre essas coisas, Milton, me parece dar mais ainda para as pessoas a sensação de que tem alguma coisa muito errada em Brasília e de que a desconexão com a realidade desses personagens se aprofundou muito, sabe? Sem dúvida. E desconectar-se das ruas vai fazer muita gente pagar caro por isso. É isso aí, Milton. Pronto, agora eu prometo que eu acabei. É uma pena. É uma pena. Muito obrigado. Até mais. Milton, beijo. Tchau, Renata.